Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e tenho aqui comigo a psicóloga Gabriele Lima e a minha amiga RPGista e companheira de filmes e séries Panda. No caso, elas são a mesma pessoa e eu trouxe ela aqui para a gente conversar juntas sobre vários aspectos desse filme. Primeiro, a gente vai falar da obra em si e mais para o final, a gente vai abrir a cartilha LGBT e falar um pouquinho de transexualidade. Tudo bom, Pandinha? Tudo bom, bom dia, boa noite, boa tarde, no momento que você estiver ouvindo isso. Boa louça, bom trânsito. Boa trânsito. Eu não sei como o trânsito pode estar bom não, que ultimamente tá meio ruim, mas enfim, boa sorte pelo menos. Ah, mas tá melhor que agora eles estão ouvindo você. Então, vamos começar com você se apresentando para o ouvinte te conhecer melhor, caso não te conheça ainda, caso não tenha tido essa oportunidade maravilhosa. Ai, meu Deus. Apresentar é difícil, mas vamos lá, vamos fazer aquela apresentaçãozinha de colégio. Meu nome é Gabriele Lima, eu sou psicóloga, como a Fernanda falou, RPGista, na área profissional eu trabalho com terapia de aceitação e compromisso, carinhosamente chamada de ACT. Ou patada de unicórnio. Piada interna, moment. Sim, e eu gosto muito de trabalhar com assuntos de diversidade, com LGBTQIA+, kink, BDSM, sexualidade, relacionamentos, um monte de coisa na realidade. Eu sou aquela pessoa que precisava de um dia que tivesse 48 horas para dar conta, mas estamos aí tentando. O bom é que isso é só o que você estuda, né? Se for falar dos hobbies, das coisas que você lê, das coisas que você assiste. Então, de hobbies, eu gosto de ficar rindo com os meus gatitos aqui, que eu tenho 3 gatitos muito fofinhos e muito aprontentos. Eu gosto de RPG, que nem ela já me revelou meu alter ego, Panda do City of Riviera. E gosto muito de ler, de jogar videogame, ler quadrinhos, ler livros, assistir série. Eu gosto de muitas coisas. Novamente, eu precisava de um dia maior, mas como não tem, a gente vai tentando equilibrar um pouquinho de cada lado nosso dentro das 24 horas que tem, e mais algumas horinhas de sono que são importantes. Então, né? A pessoa precisa dormir. Tem isso na vida também. Aí, ao invés de deixar você ir dormir, eu tô fazendo o quê? Trazendo você pra vir falar de filme comigo. Eu gosto de fazer isso também, tá tudo bem. Eu vou dormir depois, eventualmente, eu acho. Não, vai dormir sim. Então, para que você possa ir dormir mais cedo, a gente vai pra pauta. Vamos pra pauta, yay! Yay! Please, someone stay. I have to see him. We need to get her out. A great musician should be treated with respect. You're fired. Aren't you the girl that sat down in the front at my concert? You? Ik wil dirigent worden. She wants to be a conductor. Do you know who he is? Frank Thompson, one of the most important concert managers. As long as he leaves me alone. Hoe lang is dit al gaande? Toelatingsexamen? Voor het conservatorium? Hoe lang ben jij al aan het liegen? Women don't become conductors. They can't lead. I'm going on a journey soon. Well, you can't go. Why not? Because I can't miss you anymore. She wrote me from Berlin. Berlin? She wants to enter the Master School of Conducting. I brought a letter of recommendation. Ga naar huis. You can't push people away as if nobody cares.
This is your big day. I'll never accept her. People want to see you fail. You can't just walk away. We have an agreement. I won't take orders from a woman who doesn't know her place. One woman facing 100 men. With or without your help, sir, I will become a conductor. There was no passion involved. She only took up conducting because she wasn't a talented pianist. It's an abnormality. What? Women? It goes against all musical tradition. This world will never let you go. Who is this lady? Brico. Antonia Brico. Não achei uma versão do trailer em português. Isso é spoiler! Tem uma frase que diz... Eu esqueci qual é a outra, eu só me lembrei da mais engraçadinha, que é... Mulheres boas vão para o céu, mulheres mais vão para onde elas quiserem. E é meio isso, né? Se você se molda a caixinha onde lhe colocam, você não chega a lugar nenhum. Porque o que riram da cara da coitada da Antônia até ela chegar onde ela chegou. Pois é, né? Pois é, e eu já me adiantei aqui, né? Já dei o nome do título, mas você já viu a capa do episódio, ouvinte. Você já viu a chamadinha nas redes sociais. Você já viu o título. Você já sabe que hoje a gente vai falar desse filme lindo, lançado pela Netflix, chamado Antônia, uma Sinfonia, ou em inglês, The Conductor. Eu assisti em 3 pedaços nos meus encontros semanais pré-dança com minha mãe. Onde a gente para ver filme. Eu acho um rolê ótimo pra se fazer, assim. Parece um bom rolê. E você assistiu basicamente porque eu lhe obriguei, né? Não, de maneira alguma. Quando você falou, eu fiquei bem interessada. Achei a ideia bem interessante, porque, assim, se hoje a gente, enquanto mulher, ainda fica um pouco reticente de ocupar alguns espaços, já imagina na época que o filme se passa. Então, eu fiquei bem curiosa, na realidade. E é engraçado que eu nunca tinha ouvido falar de uma maestrina, né, de um maestro mulher, Também até esse filme, e aí eu fiquei, é mesmo, já vi mulheres até tocando instrumentos, raras mulheres tocando nas orquestras, mas nunca vi uma maestrina, nunca soube de uma maestrina, né, é um papel que a gente vê muito associado com o homem, porque é um papel de liderança. Pois é, né? E aí novamente, um dos espaços que é difícil de ocupar até hoje. Então, imagina em 1920 que se passa? Ali pelo finalzinho de 1920 e 1930. Eu acho que o filme começa mais ou menos em 1926. É um século para trás, um pouquinho menos que isso, mas um século para trás, e se as coisas estão difíceis pra gente. Pois Coitada da Antônia. Né? A Antônia, ela enfrentou alguns percalços, né? E a gente vê no próprio trailer que ela enfrentou desaprovação de todo mundo, né? Pessoas mais próximas, pessoas mais desconhecidas. Não tinha exatamente uma nota de corte, não, né? Para quem ia desdizer do sonho dela, mas ela foi atrás e é bem inspirador, apesar de dar pequenos AVCs, pequenos nervosos na pessoa durante assistir, né? Porque a gente entra em contato com muito discreto, com muito machismo e mexe, né? Com algumas coisas que a gente vivencia resguardadas proporções até hoje. Eu fico muito triste porque a mãe dela era basicamente, sei lá, uma empregadora dela, né? É quase como se ela tivesse pego a menina para ser escrava e a menina não pudesse ter sonho nenhum. Enfim, a gente chega lá. Ela basicamente teve a si mesma como o apoio moral e Robin, né? E aquele maestro alemão que realmente ensina ela no final, daquele jeito meio bruto dele, mas eu acho que ela só tem isso de apoio.
E é bem curioso você citar o maestro, né? Porque o maestro é uma das... Ironicamente, é uma das poucas pessoas que diz abertamente que não gosta de americanos e não gosta de mulheres. É um cavalo misógino, mas ensina ela porque ela é ousada. Mas ela consegue dobrar a criatura lá e ele reconhece o talento e prepara ela para os desafios. É bem intensa essa parte, na realidade, que você chega a tomar um susto, né? É difícil ouvir uma pessoa diretamente reconhecendo, não gosto, não confio em mulheres, então vaza. Mas eu acho que é melhor do que o subterfúgio. Porque ele permite saber exatamente o que está acontecendo, ter a certeza. E saber que, enfim, para aquela pessoa não existe como você estar certa porque você está sempre errada, porque você é do jeito que você nasceu, então foda-se, eu vou ser quem eu sou mesmo, que eu tô errada e eu sou desse jeito e eu vou continuar errada, que eu quero fazer o que eu quero. Inclusive é uma das coisas que ele diz, né? Se você fizer tudo certo, vão lhe julgar, se você fizer tudo errado, vão lhe julgar, então... Pois é. Tem muita escolha aí. Aí a gente já entrou direto na parte dos spoilers. Muitos, eu boto um alertazinho, spoiler. O episódio vai começar com um alerta de spoiler. Já tem spoiler da abertura. A gente tenta, mas assim, muitas coisas mexeram pra não falar, né? Mas assim, use seu próprio julgamento para continuar essa parte ou não. Ou dá uma adiantadinha. O que eu acho? Eu acho que como é um filme biográfico e tem as cenas todas, né, no trailer, a gente sabe que ela vai se tornar uma maestrina, a gente sabe que alguém ajudou ela, então é mais em saber como isso aconteceu. E eu acho que independente do que a gente falar aqui, eu acho que a gente não estraga a história. Não, ainda tem muito mais coisa, nossa. Pois é. Então, assim, eu acho que de crush nesse filme a gente tem a própria Antônia e Robin, maravilhoso. Perfeito. Sim, Robin. Muitas coisas a dizer sobre o Robin. Ele é muito maravilhoso. Ele é. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou ler a sinopse. E a gente vai seguir com spoilers. Vamos. O filme, lançado em 2018 pela Netflix, com título original de The Dirigent, conta a história de Antônia Bricco. Ela se tornou a primeira mulher a reger com sucesso uma orquestra, ousando seguir o sonho de se tornar maestrina, ainda que ninguém acreditasse ser possível, nem em Nova York, onde viveu a maior parte da vida, nem nos países europeus em que lutou pelos seus objetivos. O filme é holandês e belga, ainda que seja majoritariamente falado em inglês e tenha muitas passagens em Nova York, além de Berlim. A protagonista Antônia é interpretada pela atriz holandesa Christiane de Bruggen, com uma filmografia basicamente holandesa pelo que eu entendi do IMDb. O boy lixo heterotop padrão plus, Frank Thompson, é interpretado por Benjamin Wainwright, que atua principalmente em séries e eu não reconheci nenhuma da lista. Nosso querido Robin Jones é interpretado por Scott Turner Schofield. Ele atuou também em The Blacklist, Euphoria e Equal. Ele também fez principalmente séries e a maior parte de suas participações são como figurante, e eu acho que tem motivo para isso. Selma Sargent é o odioso Mark Goldsmith. O estadunidense mora hoje em Berlim e a maior parte de sua filmografia também é composta de séries. Richard Samuel dá vida a Carl Mook. O ator é conhecidíssimo e atuou praticamente no mundo inteiro, se você considerar que o mundo é o norte global e o mundo civilizado da Europa. Você pode reconhecê-lo, por exemplo, de Bastardos Inglórios, Cassino Royale ou mesmo da participação que fez em A Vida é Bela. Antônia, uma Sinfonia, foi dirigido por Maria Peters e é uma adaptação de um romance homônimo escrito pela própria Maria Peters. Eu não tenho a menor ideia se o livro é bom, então eu não posso falar do possível multitalento da escritora. Mas eu fiquei curiosa. Eu achei que o filme fez um bom serviço ao contar essa história. O que é que você achou, Panda? Eu estava mutada. Então,
Eu não sei o quanto fez jus, que nem eu disse, né? Eu não conhecia a autora, eu não conhecia a maestrina em si, mas o filme em si ele é bem envolvente, né? Ele começa ali bem despretensiosozinho, apresentando os personagens, e quando você vê, você tá agarrado no sofá e pensa, meu Deus, o que é que vai acontecer? Mas você sabe o que vai acontecer, mas é que nem você disse, né? Como vai acontecer, como vai chegar lá. É bem legal. Eu tinha colocado aqui no roteiro que a gente ia tentar contar a história do filme sem dar spoiler, mas a gente já tá dando spoiler, então sobe o BG do esse spoiler. barco já foi. Isso é spoiler. E aí, eu acho que eu queria começar comentando sobre o boy lixo, Frank Thompson. Porque, meu Deus, a raiva que eu tenho dele. Machista! O cara, ele é completamente... Né? Se você abrir o Despautada, lá no medium.com/despautada, tem o trailer deste filme. Eu vou ver se eu coloco também na descrição desse episódio, que em qualquer agregador de podcast, você vai lá na descriçãozinha, tem o link, você pode ver as coisas. Se você tá ouvindo pelo Spotify, eu não sei como funciona, eu não sei o que eu posso fazer por você, a não ser lhe dizer, arrume um agregador de podcast. Então... Assim, dá pra ver bem a forma como o Frank se comporta, né? Como se ele... Primeiro, como se a Antônia, quando ela ainda se chamava Willy, porque ela não sabia o nome de verdade dela, ele se comporta como se ela fosse lixo, né? Ela é a empregada do teatro dele e ela não tem o menor respeito pelo maestro, de quem, na verdade, ela é super fã e ela idolatra o cara. E depois que ela tá estudando e tá, né, se empenhando, ele simplesmente quer que ela esteja do lado dele. E eu acho que tem várias passagens no filme que mostram coisas assim, como tem musicistas brilhantes, cujas mulheres também foram musicistas, que foram cantoras, que foram outras coisas, tiveram outros caminhos na arte e pararam, porque se casaram. É bem um recorte de época, né? Assim, a gente fica meio revoltada com o Frank Thompson, só que ele é um cara padrão da época dele. Que, infelizmente, em alguns comportamentos não é tão distante dos caras padrões de hoje. Exato. Que, sim, tem pouca... ele tem pouca amplitude emocional, ele tá imerso no mundo de muito, muito privilégio, até porque ele não é só aquele cara branco padrão, cis, hétero, ele também é podre rico, que também certamente não ajudou em furar algumas bolhas que talvez fizessem ele um pouco mais fácil de digerir pra gente que tá vendo aqui de fora, né? E aí ele foca muito nas demandas dele, né? E as de Antônia são bem secundárias nisso, como boa parte, que nem você falou, das mulheres da época, mesmo sendo grandes musicistas, compositoras. Tem até muitas compositoras que não chegaram a ser reconhecidas, mas se você pesquisar um pouquinho, elas estiveram ao lado de maridos, de irmãos, vieram de famílias de músicos e enfrentaram essa barreira social, né? Mas não tinha a ver com talento, não tinha a ver com capacidade, tinha a ver com um contexto de época que não era muito, muito gentil, não. Eu acho que mesmo hoje em dia, né? Claro, era pior antes, mas hoje em dia ainda é bem difícil, tanto na parte de você poder buscar sua arte, viver sua arte, não é todo mundo, principalmente mulheres casadas, né? Não são todas as mulheres que acabam podendo fazer isso. A gente ainda vive num mundo muito misógino, em que as mulheres acabam presas nas amarras do lar e colocam seus próprios planos em segundo plano, seus objetivos, né? Colocam seus próprios objetivos em segundo plano
e eles acabam virando sonhos. Sim. E tem até uma compositora de forró, que eu não lembro o nome, que meu marido gosta muito, que a Alessandra gosta muito. Ela compôs quase todas as músicas que fizeram sucesso, e na hora que ela saiu da banda e quis carreira solo, ela não conseguiu, porque ela não tinha o padrão exigido, ainda que ela fosse tanto uma compositora quanto uma cantora e tocadora de violão, que eu não sei como é que chama, talentosíssima, assim. Então ela lançou alguns CDs solo em que ela canta as músicas na versão voz e violão, que é muito bonito. Você consegue ouvir as músicas de forró de uma forma bem diferente, inclusive, do que ouvindo no forró tradicional. E existe um projeto aí em andamento que talvez role, de um programa sobre música. Talvez eu fale sobre ela. Talvez não. Mas mesmo hoje em dia é difícil para mulheres se colocarem no mercado. Não só o mercado extremamente restrito de você ser maestra é dominado por homens, mas todos eles são, né? E acaba ficando muito difícil para qualquer mulher se colocar, se não for nisso, de pé na porta e vou entrar aqui sim e vou gravar minhas coisas e acabou-se. Como Antônia fez, como essa cantora que eu tô falando, que eu esqueci o nome, fez, né? Teve uma hora que ela disse, foda-se, vou lançar minhas músicas mesmo, vou lançar no voz e violão, e aí ela tem 7 volumes de CDs das músicas dela na versão voz e violão, indo contra a maré, porque todo mundo diz pra gente que a gente não pode. A gente tem que ser a nossa própria vozinha e ter um Robin ou do nosso lado ou dentro da gente. Uhum. Sim. Você quer falar alguma coisa do Mark Goldsmith? Eu acho ótimo como... Aliás, eu odeio ele, eu acho ele péssimo. Eu queria que ele morresse de uma morte muito dolorosa, mas eu acho ótimo como as coisas se dão, as reviravoltas que se dão no filme, e eu vou deixar para ouvinte ter esse gostinho, né, de assistir e ver as coisas acontecendo. Sim, por favor, não quero falar dele porque é importante. Isso aí seria um major spoiler e não seria legal falar, então eu pulo essa pergunta. Próxima. Rendeu muitos comentários, mas todos na base do spoiler, quando eu tava assistindo com minha mãe, e assim, eu acho que é o mais divertido. Mr. Goldsmith, wait, what do you think of Antonia's challenge? Oh, where do I start, gentlemen? She only took up conducting because she wasn't a talented pianist. A calculated choice, in my opinion. Only because she had her mind set on becoming famous. There was no passion involved. Well, why would Mr. Goldsmith say that? Does he feel threatened by me? Aren't there countless unemployed musicians? Miss Brico's been without work for years. But an unemployed musician is unemployed for a reason. We are in the middle of a Great Depression. We're out of a job through lack of opportunity and not lack of ability. It's an abnormality. What? Women? It goes against all musical tradition. We have to serve the music, not the dusty cliches. There are no women that play the trombone or the French horn. And you can write this down. Miss Brico will never find a female timpanist. Meu Deus, eu gosto muito dessa parte do filme. Sim. Cara, eu acho que a gente tem aí... Eu não vou dar os detalhes de onde essa cena acontece, mas a gente tem algumas coisas muito importantes na fala dele, né? Primeiro, que é um homem diminuindo as qualidades de uma mulher e acusando ela de apenas querer ser famosa. E de ferir as tradições clássicas, canônicas. E aí tem duas coisas. Primeiro, aonde é que está o problema se alguém quiser ser famosa? I want to be the most famous man who ever lived. Even greater than father? Much greater than father. Para os vikings, pelo menos querer ser famoso era um objetivo bem válido. Sabe? Foda-se. Todo mundo tem o direito de querer alguma coisa. E se ela quer ser famosa, temos aí, cara, Anitta, que saiu da favela com o propósito de vou ser famosa mundialmente. E é a mais ouvida do Spotify. A gente tá gravando isso no dia
que ela chegou ao top 1, né, de mulher latino-americana mais ouvida do mundo. Não sei como é que está agora. Muito bom. Mas sobe beijaria e envolver, porque nós merecemos esse momento. Sim. Ponme un dembow que se no respeta. Tengo pa' ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. No te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared. Yo soy un caso que hay que resolver. Pero no te vayas a volver. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto pa' bella. Quedar pegadito en la pared. E outra coisa, assim, que eu vejo na fala dos dois é como as pessoas revolucionárias, né, não só mulheres, mas as pessoas revolucionárias são importantes para a arte, né? Porque com a fala desse cara, a gente estaria preso no mesmo lugar para sempre. E a Antônia traz a fala de alguém que consegue lançar alguma coisa adiante, consegue manter a coisa viva e fluindo, né? Sim. Às vezes a gente vai estranhar, né, quando o novo é apresentado, isso é muito, muito humano nosso, na realidade, mas é importante, né, a gente, entrando no pequeno adendo da PC, a gente desenvolve repertório comportamental baseado em enfrentar situações novas, em se conectar na realidade com situações novas, dar essa abertura, né, para o diferente, para o esquisito, para o inconforme. É a partir disso que a gente vai evoluindo como espécie, como sociedade, como conjunto de animaizinhos que decidiram estabelecer linguagem, decidiram se comunicar, decidiram trocar esses conhecimentos e fazer disso sua grande arma evolutiva, por assim dizer, seu grande recurso, que fizeram dessa linguagem, dessa comunicação, dessas trocas de ideias e um grande recurso, né, evolutivo para a gente chegar onde a gente chegou agora. E que mais do filme, assim, você gostaria de comentar, de exaltar ou de esculhambar? Que eu acho que a parte da esculhambação é a mais importante, pra gente tirar isso do nosso sistema. A reclamação é fundamental. Isso. Assim, em Antônia, a gente, como eu disse no começo, né, a gente entra em contato com muitos desconfortos, né? Principalmente atualmente, né, que é muito debatido esse tema e às vezes a gente entra em contato um pouco mais do que a gente gostaria, com um pouco mais de frequência, né, com algumas dessas falas, não tão restritas ao campo da música, mas às vezes a gente, enquanto mulher, vai levar muitos nãos por ser mulher, não por qualquer coisa que a gente tenha feito ou porque eu tenha deixado de fazer. I'm prejudiced when it comes to women. Então toca num lugar muito sensível, né, de capacidades e do que é que a gente pode se permitir fazer, alcançar, ir atrás. E a Antônia, ela dialoga muito com essas ideias, ela briga muito com essas ideias. With or without your help, sir, I will become a conductor. Ela tem aqueles altos e baixos, né, que quem nunca vou desistir de tudo, cansei, ou não, vou tentar mais uma vez. E isso ainda felizmente e infelizmente ainda é bem atual, então deixa algumas feridinhas, né, assim, pra ser bem honesta. Então o meu ponto de vista foi mais esse. Eu acho que mexe numas feridas, mas eu acho que também é um incentivo, sabe? É onde vai, faz a coisa que você quer fazer, mesmo que o mundo inteiro esteja lhe dizendo, veja que eu viajei metade do mundo porque eu sabia como é que eu ia atingir meu sonho. Eu sabia o que eu achava que eu precisava fazer e acabou dando certo, né? Eu imagino que na vida não tenha cabido tudo da vida dela e que na vida dela tenha tido muito mais fracassos e portas fechadas na cara e janelas fechadas na cara do que mostrado no filme ou mesmo no livro.
Mas eu acho que essa perseverança dela, assim, esse mundo não vai me engolir, eu vou engolir esse mundo, foi fenomenal. Eu acho que, sem dar grandes descrições, mas aquela última cena do filme, ela mexeu demais comigo. E eu achei que Frank estava exatamente no lugar onde ele devia estar. Sim. Acaba que no final, assim, ele há um ensaio de um recomeço para os dois, né? Não como nossa, tô tentando muito não dar, não como muito par romântico. Estou tentando não dar spoilers, por isso que eu estou engasgando tanto. Não como um recomeço como par romântico, mas assim, como, ok, a partir daqui a gente vai viver a vida como realmente ela tem que ser vivida. Com uma palavra que a ACT adora, que é a autenticidade. Sim, viver em autenticidade, né? Viver sendo genuína a si mesmo, é algo muito importante. Eu acho que, assim, o filme mostra várias coisas. Ele mostra o crescimento de vários personagens, assim, e como vários deles quebram uma barreira e aprendem algo sobre si e sobre o mundo. Aí eu bati o microfone. E como eles aprendem algo sobre si e sobre o mundo, né? Que não precisa ser essa coisa tão rígida, tão fechada e tão preto no branco quanto eles viviam até então. Até mesmo para o próprio maestro alemão lá que disse: não gosto de americano, não gosto de mulher. Eu nem acho que ele está errado em não gostar de americano, mas esse sou eu, com meus preconceitos xenófobos com estadunidenses que eu não conheço por motivos. Podcast de política é outro. Né? Então, a gente tem muita discussão, né? Se a gente for alongar, a gente fala a vida inteira, né? Discussão dos imperialismos da vida, das discussões dos pesos que diferentes expressões de gênero, diferentes identidades de gênero vão carregar. Então, assim, tem pauta para um monte de podcast mais. Tem. Então, nesse aqui a gente vai se ater, nesse momento, a essa misoginia, né? Que a gente tem esses personagens que eles conseguem extrapolar isso, eles conseguem, em algum momento ao longo do filme, mudar sua forma de pensar e evoluir um pouquinho. Mesmo que acaba sendo um arco de redenção, né, para esses personagens. Sim. Falando em termos de personagem, né? Não da pessoa em si, mas é um arco de redenção e que liberta eles próprios, né? Eu achei bem interessante essa parte. Liberta eles dos próprios preceitos, das próprias caixinhas. Sim, e eu achei interessante também porque também é um exemplo, né, de que nunca é tarde demais para você evoluir algo em si mesmo. E que não só você, mas todas as pessoas ao seu redor ganham com isso. Sim, verdade. E aí, como a gente chegou nessa coisa do se colocar no mundo, eu acho que eu vou puxar. Puxa. Eu puxo. Eu vou puxar a gente para a segunda parte da pauta, onde eu vou pedir menos da Gabi Panda, consumidora de artes em geral, e pedir da Gabriela Lima, psicóloga, que nos responda algumas coisas. Ai, meu Deus, que pressão. Ai, não, nada de pressão, só coisas que você sabe. Tenho certeza disso. Então vamos digievoluir para a Gabriela Lima, psicóloga. Então, a gente falou muito de personagens que a gente se identificou, personagens que a gente arengou o filme inteiro, mas assim, rolou um crush. Ele é o motivo dessa pauta, Gabriele Lima, psi, mas veio surgido
Gabi Panda, que teve um crush sensacional. Quem é ele? Quem é ele? Fala um pouco. Quem é ele? Então, a gente está aqui para embarcar na pauta sexualidade, na agenda LGBTQIA+. E a gente tem aquele momento do filme em que descobrimos muito sobre o nosso querido Robin. A gente descobre que ele é um homem trans. E aí aqui a gente vai ter que falar um pouquinho sobre o contexto disso no filme também. Mas um pouquinho de pesquisa me mostrou que o autor, o Scott Turner, ele também é um homem trans. Eu achei isso ótimo em termos de representatividade. Exato. Então, quando eu vi o filme, eu fiquei me perguntando se seria isso mesmo, ou se seria, mais uma vez, entregando um papel de um homem trans para um ator cis e que somente tinha traços mais delicados ou alguma coisa que atendia aquele personagem, sabe? Então, eu queria começar do básico. Eu queria que você explicasse pra gente o que é transexualidade. Quando somos, mesmo antes de a gente chegar a esse mundo muito, muito grande e muito, muito louco, tem-se expectativas, né? Expectativas de como a gente vai se portar no mundo, como a gente vai performar no mundo. Os pais da gente já começam com aquela velha pergunta, ainda tão atual, de: devemos pintar o quarto de rosa ou de azul? Devemos comprar bonecas ou carrinhos? E isso tem a ver com a ideia de que a gente vai já ser inserido, mesmo antes de a gente chegar no mundo, ser inserido num contexto de gênero, né? E aí, antes de falar de trans, de cis, desses nominhos mais complicados, a gente fala de gênero no sentido de que são expectativas, são construções, e que elas acabam sendo muito identitárias, né? Elas vão fazer parte da nossa história. E aí, entre a história de que esse bebezinho já cheio das expectativas, ele nasce, ele ou ela, ou ele nasce, vai ter o sexo e vai ter o gênero atribuído no nascimento. E aí começam as diferenciações. Se a gente cresce meio que dentro dessas expectativas condizentes com o gênero atribuído, se a gente se identifica com esse gênero atribuído, temos a primeira palavrinha, somos pessoas cis. Então, eu, Gabriele Lima, sou uma mulher cis. Meu gênero atribuído ao nascimento foi feminino, eu me identifico como uma mulher cis e, ainda que eu não esteja de acordo com todas as expectativas femininas, né? Porque aí entra uma conversa um pouco mais longa sobre expressão de gênero, que é diferente de identidade. Eu me identifico, no geral, como mulher e a história termina aí. Uma pessoa trans vai seguir um caminho um pouco diferente. Vai ser da mesma maneira, o gênero vai ser atribuído ao nascimento, só que ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, ela não vai se identificar, não vai se sentir confortável dentro desses papéis, né, dessas demandas, dessas expectativas, e não vai se identificar dentro desse processo. Vai poder se identificar tanto dentro da binariedade, por exemplo, uma pessoa com um gênero atribuído feminino se identificar na realidade com a identidade de gênero masculino, então seria um homem trans, ou pode se identificar fora da binariedade, que seria os trans não binários, né, que tem toda uma discussão sobre uma linguagem mais neutra para abarcar essa diversidade, né? Então, a transexualidade, ela vai falar justamente dessa expressão diferenciada, da não conformidade desse gênero, né, que foi atribuída ao nascimento antes mesmo de você poder se identificar, decidir, sentir, tatear toda essa experiência de ser um homem ou ser uma mulher,
ou ser uma pessoa que não se encaixa na binaridade de gênero. E aí é como você vai se identificar, então, a identidade de gênero. O transgênero vai ser quando não há essa conformidade com o gênero atribuído ao nascer. Ficou entendidinho? Eu acho que ficou. E teve uma coisa que você falou aí no meio, que eu achei muito interessante, né? Que falou de trazer a linguagem para mais próximo de uma neutralidade. E tem algumas pesquisas que falam de sociedades menos desiguais nesse aspecto, né? No campo gênero e sexualidade, quando seus idiomas são mais neutros do que obrigatoriamente tendendo ao feminino e ao masculino. Olha, tu não me provoca chamando pra falar de linguagem, que tu sabe que é da minha área de estudo, viu? Se tu... Aí esse daqui é então. pouco, o podcast tem 3 horas e 20, aí... Não tem problema, bem... a gente avisa de antemão. O que eu tô fazendo? Eu tô deixando separadinho assim as minhas anotações do programa de edição. Eu tô deixando as principais delas porque eu vi que elas aparecem no agregador de podcast que eu uso. Que eu tô usando o Pocket Casts no momento. E aí fica, então tá lá o nome do episódio e sinopse, spoilers, beba água, porque no último episódio eu me mandei beber água e eu achei legal. Tá bem quente, né, ultimamente. Exato. E aí eu achei importante, né, lembrar o ouvinte também, o ouvinte. Eu tento ao máximo, inclusive, fazer o gênero neutro aqui e levar para o feminino, porque eu acho que a gente tem que ampliar, né, o espaço em que a mulher se vê e tal, e eu acho que não vai cair o pinto de ninguém se você que está ouvindo do outro lado é homem cis e ouviu que é a ouvinte. Eu acho que não alterou nada na sua vida, segue o baile. Segue o baile! Mas é difícil, é muito difícil no nosso idioma, porque ele obriga, praticamente, a tratar as coisas no masculino ou no feminino. Não tem um they, não tem, sei lá, como é que o povo fala naqueles países nórdicos que o idioma é todo diferente. Não sei como eles falam na Islândia, o país, até onde eu saiba, menos desigual. É meio reino das fadas lá, né? Aí quando a gente chega lá vê que não é nada disso, mas enfim, eu gosto de ter o meu reino das fadas, minha utopia. De longe tudo é o reino das fadas, né? Então tá exato. Bom. Minha utopia tá protegida por muito mar ao redor dela, sim. Então tá protegidinha, tá no canto dela lá. Pra mim tá protegida por muito gelo, porque eu sou uma pessoa muito friorenta, mas enfim. Então, respondendo a sua provocação, que não foi provocada, mas vamos fazer essa arenga aqui. Não tava nem na pauta, eu acabei de enfiar, mulher. Você pode chamar de provocação. Então, assim, a linguagem pra gente, eu não vou me estender muito nisso, mas quem quiser espiar um pouquinho sobre a terapia de aceitação e compromisso e outro nomezinho complexo chamado teoria das molduras relacionais, são teorias, né, mais atuais da psicologia que vão falar justamente do impacto que a linguagem tem na maneira que a gente constrói o conceito de mente da gente, que constrói o que a gente entende como nossa cabeça, que a gente entende como nossa mente, aquela vozinha dentro da cabeça, né? E é bem interessante que essas teorias elas vão falar justamente que a gente desenvolve toda uma relação simbólica, né, através da linguagem. Então, os símbolos que a gente aprende a nomear, aprende a se relacionar, eles vão ter um impacto direto na vida da gente ao longo do desenvolvimento. A gente pode notar muito com criança, né? Parece que dá um salto evolutivo a partir da primeira palavrinha que ela diz, e em relação a todo o desenvolvimento que aconteceu antes da linguagem aparecer. Ela começa a interagir mais com o mundo ao redor dela, começa a interagir com as pessoas, ela começa a ter comportamentos, reações, medos, tudo mais diverso. Então a linguagem ela tem um impacto muito importante em como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor, até porque, por exemplo, o fato da gente falar da Islândia e nunca ter ido lá é o presente que a linguagem nos dá. Então a gente tem um símbolo, a gente tem uma ideia de como a nossa própria utopia mental, essa imagem mental, vem da nossa capacidade de trocar essas informações e falar sobre um lugar que a gente decidiu nomear Islândia.
Então, imagina, né? Vai ter impactos sociais, claro, vai ter impactos em como a gente se relaciona com a própria linguagem em si e com as pessoas ao nosso redor. Então, esses estudos, eles estão caminhando para um lugar muito interessante que converge muito com o que a gente trabalha na clínica. Olha só, muito mais do que eu esperava, tá vendo? É bom provocar de vez em quando. Provocou e tomou. Tomei, muito obrigada. Tomo todo dia com prazer. Então, vamos voltar para nossa pauta trans, né? Eu fui restrita, tá? Eu me contive. Não, tudo bem. Estamos aqui apoiando a pessoa que tá aí do outro lado do fone de ouvido que quer um episódio mais curto. Tem uma coisa que muita gente confunde, que é a diferença entre... Obrigada, meu amor. Ele trouxe o carregador do meu notebook. Eu cheguei e me desconcentrei, que eu fiquei emocionada. Deixa eu colocar o meu notebook na parede, porque minha energia tá acabando. Tem uma coisa que muita gente confunde, que é a diferença entre um homem trans e uma mulher trans. Eu acho que seria interessante a gente dar uma explorada nisso, até para ajudar as pessoas que estão fazendo aqui o update, né, do seu conhecimento, da sua sopa de letrinhas. Então, eu acho bom a gente dar uma base para qualquer um que queira aprender, queira simplesmente não confundir tanto, né? Juro bem. Sim, é importante. Aprender é sempre algo bem legal, nem sempre é fácil, mas vamos tentar facilitar o máximo possível para tornar essa sopa de letrinhas mais fácil de digerir, mais fácil de começar a entrar no nosso cardápio metafórico de alimentar linguístico. Certo? Então, assim, a diferença básica que nem eu disse, é aquela questão da não conformidade. Então, a gente pode falar de uma maneira bem simplista, e aí os colegas trans vão me perdoar, tá? Sempre, eu não estou ocupando meu lugar de fala aqui, mas, então, correções são sempre muito bem-vindas. A mulher trans ou a travesti, que foi uma identidade que era um termo não muito usado de uma forma... Era pejorativo, né? Era usado de uma forma não muito legal, né? Mas aí as identidades trans, de mulheres trans mais periféricas e mais conectadas diretamente com esse preconceito, reclamaram para si, né? Se apropriaram desse nome para fazer um símbolo mais de enfrentamento, de não conformidade, de abertura, né, para essa vivência tão singular. Se não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E aí tanto a mulher trans quanto a travesti, ela vai partir muito da ideia de que foi uma pessoa tida, assignada como um homem, né, assignada do sexo masculino, do gênero masculino na realidade, quando no nascimento, na situação do nascimento, e ao longo do desenvolvimento não houve essa identificação, não houve não clicou, né? Não houve essa conformidade, não houve essa identificação na realidade, né? Que a gente está falando muito sobre identidade, sobre entender quem você é, e as mulheres trans não vão se ver como homens de maneira alguma, porque não é aquela vivência que é psiquicamente percebida, então causa um certo desconforto, né? Então, a partir daí, se migra do que foi assignado como masculino para feminino, e temos a mulher trans. Sua lei me tornou ilegal, me chamaram de suja, louca e sem moral. Vão ter que me engolir por bem ou por mal, agora que eu atingi. O homem trans vai seguir o caminho oposto, por assim dizer, né? Vai ser tido como uma mulher ao nascer, assim, o gênero atribuído vai ser feminino, mas ao longo do seu desenvolvimento não vai se identificar com isso e pode fazer só uma
transicionar só a expressão do gênero para uma expressão mais masculina, ou transicionar fisicamente, né, com hormônios, cirurgias. Depende muito da vivência de cada um, né? A gente ainda tem muita ideia de que para você ser trans, você precisa transicionar cirurgicamente, hormonalmente, e nem todo mundo está ocupando esse lugar, nem todo mundo vivencia essa necessidade, né? E aí isso são só os 2 polos, por assim dizer, da binariedade, mas vai ter pessoas que não vão se configurar dentro dessa binariedade e que vão ser os trans não binários, que aí podem adotar qualquer expressão de gênero, que é como você se veste, como você gosta de ser percebido, mas sem ter a ver com tua identidade, sem ter a ver com tuas vivências. Então, tem esses 3 pontos, né? Eu acho que deu pra ficar entendidinho. Se não tiver, fiquem muito à vontade. A DM lá, que eu vou fazer o jabá no final, tá sempre aberta para perguntas e sempre sou uma pessoa muito feliz de trocar conhecimentos. Então, só chega lá que a gente conversa mais um pouquinho. É uma fofa. Tem a questão, né, de que algumas pessoas querem fazer o tratamento hormonal ou as cirurgias de redesignação, e tem aquelas que não sentem essa necessidade, e a gente tem exemplos na mídia, né, que é muito fácil consultar. Como a gente tem Luísa Marilac, que é mais conhecida pelo meme, maravilhoso. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né? E a gente tem Laerte, né? Então a gente tem Luísa Marilac, que é uma mulher trans. Eu acho que ela se identifica como travesti. E sim, ela fez cirurgia e tudo mais. E a gente tem Laerte, que só disse: gente, então, eu me entendo como mulher. Finalmente estou me sentindo livre para falar sobre isso. Não acho que tenha tanta importância, não. Eu sou uma pessoa trans, porque essa é o modo mais amplo como eu entendo uma pessoa transgênera. E a gente tem como homem trans Tammy Gretchen. Tammy Miranda. Que passou por todo um processo até que fizesse também um acompanhamento hormonal. Então eu achava que eu não tinha achado o cara ideal, mas eu não ia achar nunca. Você achou? Esse que era eu. Tome o cara ideal. Tá, o cara ideal estava dentro de mim e não do meu lado. Falando de identificação como travesti, né? Recentemente tá rolando os BBB da vida, né? Eu não acompanho, mas eu vi uma cena que deixa clara a identificação, né? A auto-identificação da Linda Quebrada como travesti. Ela se identifica como travesti. Se não sou homem, nem sou mulher, sou travesti. E aí teve um monte de discussão, né, sobre não respeitar os pronomes, e aí a gente volta para aquele pontozinho da linguagem, né, de como é importante pra gente, como é impactante a linguagem. Então, às vezes, respeitar o pronome de uma pessoa é muito importante para a psique daquela pessoa ficar se sentir mais acolhida, se sentir mais presente, mais visível. E custa um total de R$0, né? Mas é constantemente ferido, e isso é bem não legal. É um mínimo de violência que você deixa de cometer, né? Diante de tantas outras que as pessoas trans já sofrem normalmente. Os caras falam que eu não existo, mas nós estamos aqui dominando o mundão. Vrá. No filme, Robin comenta que ele é o que é, porque era o único jeito de ser músico naquela época. Mas não é só sobre isso, né? Afinal, o tanto de mulher que já deve ter pensado: meu Deus, eu queria ser homem, porque tudo é muito mais fácil para eles, no âmbito educacional, profissional, etc. Não quer dizer que todas nós chegamos à conclusão em algum ponto da vida de que a gente não tá no corpo certo, por assim dizer, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque no filme tem essa passagem em que Robin dá a entender de que era o único caminho possível para ele dentro da música. Sim. Mas ficou para mim a sensação de que era o único caminho possível, ponto. Porque assim, logo depois que diz essa frase, meu Deus, lá vou eu pros spoilers de novo. Desculpa, ouvinte. Não, o ouvinte já sabe, ele tá nesse ponto sabendo que ele vai lidar com spoiler. Em seguida,
ele tava assim, trajado com a expressão de gênero feminina, né? Só que você vê aquela pessoa que tá claramente desconfortável e ele vai e diz, bem, era o jeito que eu via, mas eu me sinto bem mais confortável nesse formato. Logo em seguida diz isso. Uhum. E aí a Antônia pergunta, sim, afinal eu lhe trato como? Você é quem? Aí ele simplesmente disse, eu sou eu. Eu achei tão lindo isso. Isso foi bem impactante pra mim, né? Então você vê que tem toda a postura de desconforto de estar numa pele que não te pertence. Foi lá, ele tá num contexto que ele vai lá pra dar um apoio pra Antônia, meio que pra se vulnerabilizar com ela, né? Essa aqui era a pessoa que esperavam que eu fosse, mas não sou eu. Eu sou o formato, a expressão, a pessoa que você conheceu. E essa cena é bem, bem impactantezinha. O fato de uma pessoa ser trans não tem nada a ver com a orientação sexual dela, não é isso? Não. Então, as pessoas... Outra coisa que chega bem confusa, né, nas aulas que eu dou na pós, ou até no dia a dia, né? Uma mulher trans, se tiver apaixonada, se tiver ficando, dando uns pega, enfim, uma mulher vai ser hétero. Não, gente, ela vai ser uma mulher trans, num relacionamento sáfico, num relacionamento lésbico, dependendo da identidade sexual, da orientação sexual da crushzinha. Ou dela mesma, porque nada impede dela ser bi. Sim, verdade. Excelente ponto. Então, assim, entender que a questão de ser trans ou ser cis tem a ver com a nossa identidade. É quem a gente é. Quem a gente é pra gente e pro mundo. Ok? A orientação sexual, de uma maneira bem, bem, bem resumida, só pra gente ficar bem... começar o beabá dos termos, é de quem a gente gosta. É de quem a gente gostaria de desenvolver um crush, que gostaria de dar uns pega, que gostaria de fazer sexo, que gostaria de dar uns beijos. Então, tudo isso, sabe? Gostaria de ficar de chamego. Gostaria de ficar de chamego. Vou valorizar o seu lado também, dizer que nem todo mundo... Obrigada por lembrar. Tá interessado em... Nem todo mundo está interessado em chamegos mais intensos, só chamegos de ficar fofinho assistindo séries. E aí tem uma discussãozinha sobre as orientações não muito visíveis, né? Incluindo a minha, Cries. Então, a gente vem de novo aqui no Despautada para falar sobre pessoas assexuais, pessoas aromânticas, diferenciar a sexualidade de plateumintos. A gente vai ter outra oportunidade para isso. Né? Desse episódio, Mãe, eu não sou uma estrela do mar. Sim. Acontece, às vezes é uma conversa necessária. Mas aí fica à disposição para a gente aprofundar essa conversa tão ramificada. É um mundo, né? Sexualidade, como a gente se expressa. A sexualidade a gente sempre pensa muito diretamente ligada ao sexo, ao ato sexual. Mas, na verdade, tem todo a ver como a gente se expressa no mundo, né? Como a gente se expressa com a gente mesmo, seja... se entendendo, sensualizando no banheiro, sensualizando pro crush, não sensualizando, mas se curtindo, se observando. Então, assim, faz parte das múltiplas incursões, interações que a gente tem com o mundo ao nosso redor, né? Então, a sexualidade ela é bem mais ampla do que só o ato sexual. E bem mais ampla seria... pauta para a vida inteira, então a gente for entrar no assunto.
Então eu vou voltar pro filme, né? Porque... Sim, a gente pode conversar. Você sabe onde me encontrar, literalmente. Então, você pode chamar que a gente conversa bem muito. É isso. On e off. A mãe tá on? A mãe tá on? Ai, fiquei shy. Quando eu tava apresentando os atores, eu falei lá em cima, eu achava que o motivo do Scott só ter feito pontas em outras produções era o fato de ele ser trans. E a gente acha que no meio artístico vai ser um pouco melhor do que na ralé, né? No resto do mundo. Não faz sentido nenhum manter a transgeneridade como uma peça de ridículo ou como uma esquisitice, uma bizarrice, porque não é um modo do ser humano ser, né? É legal o modo positivo como essas pessoas aparecem. Eu não estou sozinha mesmo. Então, assim, você podia falar um pouquinho dessa, digamos, indisposição do mercado de trabalho em geral de aceitar pessoas trans? Assim, tem aquela velha história da transfobia, né? Assim, velha, mas tão atual. A LGBTQIA-fobia é pesada, ela influi em termos de emprego, em termos de vulnerabilidade, em termos de ocupação de espaços, né? Que nem eu mencionei, né? Tem algumas sexualidades, algumas identidades que elas são um pouco mais invisíveis. O que é ser invisível nesse contexto? É não ter a abertura de ocupar alguns espaços, ou ter uma dificuldade muito, muito, muito maior de ocupar esses espaços, que para algumas pessoas vai ser um espaço natural de estar ocupado. E, infelizmente, emprego é uma dessas, porque o primeiro desafio de emprego que você encontra, né, enquanto dados sobre pessoas trans, é a própria transfobia, que começa no acesso à escola. Que começa em você não conseguir ter sossego para estudar. Tipo, uma coisa que pra gente que é cis vai ser cis, de certa forma privilegiado, né? Vai ser uma coisa natural, uma parte natural da vida da gente, passar lá na escolinha, depois, dependendo do quão privilegiado, faculdade e por aí vai, muitas pessoas já vão ter essa abertura, né? Principalmente pessoas trans. Tem um dado muito triste, na realidade, de que pessoas trans têm uma expectativa de vida quase pela metade do brasileiro padrão, né? Então, o fato de não ter acesso não mexe só com a saúde mental dessas pessoas, mas mexe colocando em estado de vulnerabilidade, colocando em estado de não conseguir ter uma vida normal, corriqueira, né? Que a gente tem todo dia, muitas dessas pessoas não conseguem ter. Então, o primeiro desafio em relação ao emprego é esse, né? Só que tem umas iniciativas que estão buscando mudar isso, né? Eu tô procurando aqui o nomezinho, porque eu tenho uma memória péssima, tá, gente? Eu peço desculpa, um pouquinho reflexo das medicações da fibro. Então, assim, tem um site chamado Transempregos, que ajuda justamente o pessoal trans a achar vagas, dependendo da sua própria qualificação, tá? Tem parceria com várias empresas, que são empresas que têm, em tese, né, pelo menos, a gente espera que tenha essa abertura à diversidade, à pluralidade. E aí se você é uma pessoa trans, tem esse dadozinho que eu vou deixar com a Fê para você procurar, se estiver difícil aí na questão de emprego, né? Que ultimamente não foi um número que subiu muito. Mas a despeito disso, né? Esse ano de 2021, que foi esse último ano, tiveram 797 profissionais empregados, né? Que subiu em 11% em relação a 2020. Dentro dessa empresa em específico, né, dessa organização, houve mais de 4.000 vagas, né, que, tipo,
dobrou basicamente desde 2020, né, postadas nessa organização, e dobrou também o número de empresas que fizeram parceria, né? Então, assim, devagar, mas, assim, tem pessoas que estão do teu lado, tem pessoas que estão tentando mudar essa situação, né? E tem os dados apurados de currículo, né? Assim, ainda há uma maior progressão de emprego para pessoas, para homens trans, né? Do que para mulheres trans e para não binárias. Mas há, assim, esse investimento desse pessoal de tentar tornar a situação menos difícil, né? E tem grupos, né, ONGs, como o Educa Transforma, que oferece capacitação gratuita, inserção de pessoas transexuais, travestis, não binárias no mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, né, e faz essa ponte com as empresas também. Então tem umas perspectivas, tem umas iniciativas, na realidade, legais, né. Estava fazendo minha tarefinha de casa para essa conversa e eu achei bem interessante isso tudo. Para quem tiver interesse, esse link, assim como todos os outros links deste episódio, estarão lá no medium.com/despautada. Então, não sabe bem onde procurar? Vai na descrição do episódio, tem um linkzinho do blog lá, e aí você encontra este e outros sites. E falando em indicação, para quem tem interesse em se livrar de mais essa camadinha de preconceito, você tem algum livro, filme, série, documentário ou sinal de fumaça, podcast para indicar? Tem vários, tem alguns, assim, então eu espero que eu consiga lembrar todos. Mas, assim, bem, na Netflix, se eu não me engano, tem Laertes, né, que fala de Laerte, né, que foi mencionado anteriormente. Na HBO Max ou na HBO tem Euforia, que tá super em alta, inclusive, que tem um elenco bem diverso. Nossa, teve uma série que eu vi, só um pedacinho da HBO também, que eu vou ver se eu lembro o nome. Se eu lembrar, vai estar lá no medium.com/despautada. A série se chama Transparent e é da Amazon. Que é uma mulher trans que viveu até uns 50 anos de idade como homem e resolveu sair do armário. Depois que os filhos estavam todos crescidos, ela chegou para eles e disse: então, meus filhos, quero que vocês saibam isso. Seu pai, na verdade, é uma mulher e vocês vão ter que lidar com isso. E aí a série parte dessa premissa já. Eu achei muito legal, assim. Agora eu só vi os primeiros episódios. Tem outro na HBO também que é The Trans List, que é justamente pessoas transgênero, né, americanas, que dão insights sobre direitos, sobre luta por equalidade. E tem um overview também, tem até uma discussãozinha sobre pessoas trans dentro do cenário de Hollywood. Então é bem interessante em termos disso, né? Eu acho que é legal a gente conhecer a perspectiva também de autores, né, trans. Então, ler do ponto de vista de pessoas que escrevem sempre dá muita mais abertura para a gente pensar, assim, refletir como essas pessoas entendem, como elas vivenciam o mundo. Porque quem melhor para falar de você, mesmo que através de um personagem, do que você mesmo, né? Então, assim, tem a Arte Queer do Fracasso, de Jack Habelstam, Apartamento Urano, de Paul Preciato, Todos os Pássaros do Céu, No Céu, de Charlie Jane Anders, Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, de João Neri, Apenas uma Garota, de Meredith Russo. E eu acho que nosso ouvinte está bem abastecido de conteúdo. Eu acho que tá bom, né? Se quiser, tem música também. eu disse que eu tenho muitos hobbies. Bem, tem a própria Lin, né, que a gente mencionou. Tem Majur, que eu gosto bastante. Lineker.
Adoro Ai, Lineker. Ai, é maravilhosa. Lineker embalou muitas das nossas coreografias, né? Aham. Lineker é uma delicinha. Sim. E é isso, eu acho que já deu, né? Se quiserem mais, novamente, eu dou Despautada e as minhas DMs estão sempre abertas. Mas é porque se Fernanda deixar, eu vou falar a noite inteira e, que nem foi mencionado no início, eu sou uma pessoa que precisa dormir, às vezes. Talvez. Quem sabe? Dormir é para os fracos. A gente dorme quando a gente morrer. Mentira. Ok, então. Eu amo dormir. Se eu puder, eu passo 12 horas dormindo. Mas então, vamos aos recadinhos. Gabi, você tem algum recadinho para dar? Você quer deixar logo o seu jabá? Ai, sim. Jabá, meu Deus. Shy. Enfim, tilt. Barulho de tilt. Então, tem o meu Instagram. Assim, tá mais como uma vitrine, eu não faço tantas postagens quanto o algoritmo gostaria, tá? Mas tá lá pra quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de como eu falo, como eu me expresso no mundo, das coisinhas que eu gosto de falar de vez em quando. Então é o Gabriele, com 2 L's e Y, porque meus pais gostaram de enfeitar um pouco. Lima, normal. PC. E você pode me acompanhar também na versão nerd, geek, não psicóloga, mas talvez com um pouquinho de psicológico também, no Cipel Riviera, que é quando eu estou representando o meu lado leonino atualmente como a personagem Celina, selvagem. O amor da vida de Asterion. Quase todo final de semana, e também dou uma mãozinha no Instagram. Muitas redes sociais para uma pessoa que não gosta de redes sociais, é incrivelmente tímida, mas acontece. E é isso. Curtam lá, sigam, assistam Cipel Riviera e qualquer dúvida é só chamar no DM. Vocês podem ver esta mulher na sua versão selvagem. Bárbara, do Grande Machado. Ai, meu Deus. Quase todos os domingos, né, Gabi? Porque você é muito solicitada, todo mundo lhe quer. Mas quase todos os domingos, a partir das 3 horas da tarde, lá no twitch.tv/Cipel Riviera. Pode colocar alguns dos meus tilts, eu sei que você gosta. Eu vou colocar no final, tilt, barulhos de tilt. Você dizendo barulhos de tilt é o novo barulho de tilt. Ai, pode ser, vai ficar engraçado. Então, o episódio acabou ficando mais evidente na pauta trans do que sobre o próprio filme. Principalmente do meio pro final, né? A gente se empolgou. Por quê? Porque é um assunto que Gabi estuda, é um assunto que Gabi trabalha, é um assunto que eu acho que ainda tem muitas dúvidas. Eu aproveitei dúvidas que existem ao meu redor e que surgiram a partir do filme para perguntar para ela, né? Assim, afinal de contas, o podcast é para minha diversão, mas eu acho que ele tem que ter o seu papelzinho aí de ser um mínimo de utilidade pública, né? Então eu aproveitei a presença de Gabi para fazer perguntas e falar de temas que surgiram quando eu assisti o filme ou quando eu comentei com outras pessoas. E, obviamente, a gente não tem como abranger tudo. Então, se você tem comentários a fazer, se você tem dúvidas que você quer trazer, se você tem dúvidas que você quer trazer para a Gabi responder, você pode entrar em contato. Você pode mandar um e-mail para despautada@gmail.com. Você pode deixar um comentário no medium.com/despautada ou no instagram.com/despautada ou no Instagram da Gabi. Então é o Gabriele, com 2 L's e Y, Lima, PC. Você também pode trazer a sua pergunta ou o seu recado ou o seu recadinho para o podcast, né? Você pode fazer a sua pergunta, você pode gravar o seu recado no link que vai estar tanto na descrição do episódio quanto no Medium.
E sua pergunta vai ser publicada no próximo episódio, ou eu junto todas elas e chamo Gabi para um debate, né? Um Q&A, né? Um perguntas e respostas em relação a esse episódio. E a sua voz ainda pode aparecer se você mandar recado de áudio. Olha só que coisa legal! O filme abre para muitas discussões. Ele abre principalmente, né, para questões do feminismo e do lugar da mulher na sociedade, como sobre esse lugar não mudou muito no último século, ainda que a gente tenha tido vários avanços, né, a gente tem algumas evoluções, mas não chegamos lá e eu acho que é uma utopia que a gente vai perseguir por bastante tempo ainda. Então, você também pode trazer um comentário a respeito disso, né? Principalmente você que está aí dentro do âmbito da música, por exemplo. E esses recados, como eu já falei, podem ser dados em voz. O link vai estar na descrição, o link vai estar no Medium e vai ser a sua vozinha gravada que vai aparecer no próximo episódio. Inclusive, se você quiser deixar seu recadinho, que não seja necessariamente uma questão sobre esse episódio, uma pergunta, seja algo mais genérico, você também pode. Da mesma forma, no mesmo meio. Gabi fez um monte de indicações e eu vou transformá-las todas em artezinhas do Instagram, né? Pelo menos colocar os tópicos, os nomes dos livros e das séries e documentários que foram citados, para que você possa entrar lá no Instagram e ver bem com calma, bem direitinho o que é que a gente falou e ler, assistir e ouvir aquilo que você tiver interesse. Muito obrigada por nos acompanhar em mais esse episódio. Você pode participar da produção de conteúdo interagindo nas outras redes. Me manda uma mensagem no Instagram, @despautada ou @FernandaEggers e diz o que você achou. Se você acha que ouve pouco a minha voz e quer mais frequência e curte RPG, pode não apenas me ver, como me ouvir, dividindo o palco com meus amigos na twitch.tv/cipofiviera, Gabi inclusa nessa lista. E todos os domingos tem jogo, a partir das 15 horas da tarde, 3 horas da tarde. E o meu grupo joga quinzenalmente, o grupo da Gabi joga nas outras quinzenas e ela, como ser requisitado que é, de vez em quando participa de todas as sessões. A gente está jogando uma campanha emocionante de D&D, 5ª edição. E temos o webcam, onde a gente aparece de tiaras e orelhinhas, e a gente está usando o Foundry. E o que era para ser dramático tá uma comédia só. O link tá lá no medium.com/desfaltada, nas indicações e links. E por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, Gabi, por aceitar esse convite, por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Com áudios de Porta dos Fundos, Antônia, Uma Sinfonia, Vikings, Anitta, Lady Gaga, Digimon, Brasa, Linda Quebrada, Urias, Laerte, Canal Tinha Que Ser Mulher, Luísa Marilac, Tami Miranda, Canal P e Ponto e Nega Preto. Yay! Acabou! Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast .g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.